Continuando, no vídeo passado eu disse que o pessoal do Círculo de Viena fez uma Schweinerei, ou seja, uma porquice com o princípio da verificação sugerido pela primeira vez por Wittgenstein, em 1929, para Weizmann. O princípio que identifica o significado cognitivo de um enunciado aos seus métodos de verificação, seus modos de verificação. Mas vamos lá. Isso está no final, na parte final do livro, dessa introdução histórica que eu estou escrevendo. Então, considerando a ênfase no uso como significado, pode parecer que o último Wittgenstein tenha rejeitado por completo a concepção pictorial ou figurativa da linguagem do Tractatus e a relação do significado com a representação de estados de coisas. Mas pensar assim pode trair confusão entre mudança de opinião e mera mudança de perspectiva. Em meu juízo, o que houve foi apenas uma mudança de perspectiva. Durante a década de 1930, ele passou a se interessar muito mais pela pragmática no sentido de investigar a atividade linguística, deixando o interesse na sintaxe lógica para trás. Sintaxe lógica da linguagem factual. Mas o princípio desse movimento já pode ser visto no que pode ser chamado de princípio semântico da verificação, proposto em 1929, junto a Friedrich Waismann, e repetido com aprofundamentos nos anos seguintes. Em suas palavras, o sentido de uma frase é o seu modo de verificação. O método de verificação não é um meio, um veículo, mas é o próprio sentido, é a proposição, é o pensamento freudiano. Freudiano, naturalmente, à la Wittgenstein. Ou, tentando expor isso de modo algo mais qualificado. Um significado cognitivo de uma frase declarativa P é igual, por definição, a uma resultante das possíveis regras ou combinações de regras procedurais através das quais somos capazes de avaliar o valor verdade de P em jogos de linguagem descritivos ou factuais. Ou seja, aquilo que a sentença declarativa diz, a proposição por ela expressa, o pensamento, o Gedanke, seu conteúdo cognitivo, nada mais é do que o modo de verificação, que geralmente é um procedimento ramificado e múltiplo, muitas vezes conhecido apenas de modo parcial pelos falantes que confiantemente afirmam a verdade ou a falsidade de uma frase. Para dar uma ideia de como Wittgenstein pensou a questão, considere a seguinte frase: a graciosa cachoeira do Formiga se localiza no Parque Estadual do Jalapão. Como Wittgenstein traduziria seu significado em termos de modo de verificação? A resposta é de múltiplas maneiras. Alguns sabem disso só por terem ouvido dizer. Pode ser também que alguém tenha aberto um guia turístico e encontrado lá uma foto da pequena cachoeira com informações a respeito. Pode ser que alguém vá à cidade de Mateiros, no Parque do Jalapão, e lá seja informado sobre a Cachoeira do Formiga. Pode ser que um guia turístico leve a pessoa para tomar um banho em suas tépidas e transparentes águas. Note-se que todos esses procedimentos de verificação se encontram fundamentados por regras procedurais bem conhecidas. Se um guia turístico me levar para tomar um banho na Cachoeira do Formiga e me disser que como ela se chama, eu aprendo uma regra de identificação por contato sensorial. Isso é particularmente importante. E se justifico que a Cachoeira do Formiga se encontra perto de Mateiros, no Jalapão, com base no que li em um guia turístico, estou fundamentando o que digo com base em regras da prática de conferir dados históricos geográficos. Wittgenstein notou
que os diversos procedimentos de verificação estão interligados uns com os outros e possuem pesos semânticos diversos. Conhecer a graciosa cachoeira do Formiga por ter viajado até o Jalapão e ter se banhado em suas tépidas águas tem muito mais peso do que só ter ouvido dizer. A tese de Wittgenstein é de que os diferentes modos de verificação são partes diferentemente valoradas do significado, da proposição. Mais do que isso, se retirarmos, diz ele, alguns procedimentos, a frase perde parte do significado. E se retirarmos todos os procedimentos, a frase deixa de ter qualquer significado. Para um exemplo do próprio Wittgenstein, similar ao meu, ver Alice Ambrose, Wittgenstein's Lectures, 1932-1935. Embora a explicação multifacetada do procedimento verificacional acima esboçada demande desenvolvimento, eu acho que ela é, sob um ponto de vista metodológico, muito mais adequada do que as tentativas de precisar a ideia de significado como verificação feitas pelos filósofos do positivismo lógico, tentando forçar um problema pragmático dentro de um espartilho lógico falsamente unificador. Foi isso que eles fizeram. Esses filósofos não fizeram mais do que tentar construir uma versão formalista e simplista do insight de Wittgenstein, com o objetivo comum de destruir a metafísica só para constatar que tal versão era insustentável. Como reação, eles refutaram a própria versão, acreditando ter assim refutado uma formulação mais refinada de Wittgenstein, cujo desenvolvimento demandaria uma análise pragmática de diferentes atos verificacionais. O erro acabou por se transformar na sabedoria herdada, segundo a qual o princípio da verificação havia sido definitivamente refutado pelos positivistas lógicos e por outros como Quine, Lipke, sei lá quem. Ele, sem dúvida, foi refutado, só que na versão positivista que Wittgenstein sempre abominou. Ele brigou com os positivistas lógicos porque eles eram demasiado cientificistas e simplificadores daquilo que ele pensava. Bom, eu fiz uma análise muito mais detalhada disso em um livro chamado Philosophical Semantics, talvez no capítulo 5, que eu sugeriria a alguém mais interessado dar uma olhada.